Êxodo. Vou fazer um pequeno resumo. Eu não costumo fazer essas anotações, mas no hino das irmãs falava sobre ouvir a voz de Deus. No hino dos jovens já fala que Deus ouviu o nosso clamor. O hino que os irmãos louvaram agora há pouco fala assim: Cristo comigo vai. E agora, para finalizar, além do Rio Azul. Ou seja, Deus, e a palavra introdutória então nos alertou de uma maneira para nós entendermos aquilo que Ele quer falar conosco. Ou seja, Ele vem falando conosco desde o início do culto, porque Ele quer nos levar além do Rio Azul. Ele não quer que ninguém se perca nesse caminho. E se nós entendermos o que Deus quer conosco, Ele tem muito mais e muito melhor do que aquilo que nós buscamos. E às vezes nós não entendemos aquilo que Ele quer para nós. E nós olhamos e falamos: mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus fala: eu tenho algo melhor para você. Aleluia! E nós ficamos batendo na mesma tecla e Deus querendo fazer algo maior nas nossas vidas e nós ficamos parados. Mas Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que Deus já respondeu muitas orações. Êxodo capítulo 3. Glória a Jesus. Nem mostrar o que você viu. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 7. Amém? Amém. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Aqui nós vemos uma passagem onde Deus ele vem falando com Moisés. Só que nós vamos voltar um pouco para entender por que isso aconteceu. A Bíblia fala que, lembra de José, aquele que teve sonho, falou para sua família. Daqui a pouco a gente chega aqui, tá? Vamos aos poucos e daqui a pouco a gente chega. Ele teve um sonho, falou para sua família, falou para os seus irmãos que teve esse sonho, e os seus irmãos não gostaram muito daquilo que ele falou, amarraram, jogaram dentro de uma cova e venderam ele, mandaram ele para o Egito. E no Egito ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar gosta dele, tenta alguma coisa com ele, mas ele entendendo que aquilo, Potifar deu a casa para ele cuidar daquela casa, e fala para ele: ó, você pode fazer qualquer coisa dentro dessa casa, mas minha mulher não.
Basicamente é isso que Potifar fala para ele, né? E nós vemos que aquela mulher, ela fica vindo atrás daquele jovem. E era um jovem. A Bíblia fala que ele era um jovem, foi tirado da sua casa, foi vendido, foi levado para o Egito. E dentro daquela casa, aquela mulher fica cobiçando aquele jovem, fica se atirando para cima dele. E ele faz algo que devemos fazer nessas situações. Tem situações que nós não devemos ficar. Temos que entender que nós não somos fortes o bastante. Nós temos que correr. Tem certas situações que nós temos que correr, sair de perto daquilo ali, porque se nós sabemos que não é bênção para as nossas vidas, nós temos que sair de perto. E foi isso que ele fez. Se ele tivesse ficado perto daquela mulher, ele poderia resistir uma vez, duas, três, mas em algum momento da sua vida ele iria cair nas tentações daquela mulher. E nós sabemos que ele corre, ele foge, aquela mulher faz uma acusação contra ele e ele vai preso. E quando ele está preso, dois homens têm um sonho, ele tem discernimento daqueles sonhos, e um dos homens morre, o outro sai, volta a servir o rei. E ele pede para que aquele homem, quando saísse, voltasse para o palácio, para que ele se lembrasse dele e contasse a sua história, falasse para ele: ó, tem um jovem lá que ele discerniu os sonhos, e ele está lá e ele não fez nada de errado. Ele está lá embaixo, ele está preso, mas ele está preso de uma forma enganosa. Mas esse homem esquece dele. Aleluia. E passa um tempo, o faraó tem um sonho, ninguém consegue discernir esse sonho, e agora esse homem lembra-se de José. Lembra disso? Até aqui está tudo certo, né? José vem, Deus dá o discernimento daquele sonho, faraó o coloca como o segundo naquela terra, ou seja, o governador daquela terra, abaixo de faraó, José que iria vir. Ou seja, e nós vemos o projeto de Deus vindo se cumprindo na vida de José. Só que para ele chegar até ser governador, e nós não vamos falar muito disso, porque não é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Para ele chegar, ele manteve um posicionamento correto, um posicionamento de uma pessoa de Deus, de um homem de Deus. Ele teve a oportunidade de ter algum contato, alguma relação com aquela mulher. Ele não teve contato nenhum com ela. Dentro da prisão, ele tinha a chave daquela prisão. Ele poderia ter fugido, certo? Não fugiu, ficou ali, cumpriu aquilo que tinha que cumprir, mesmo sem dever, saiu, e agora ele é o segundo daquele lugar. E a Bíblia fala, como o faraó teve um sonho, 7 anos de muita fartura, eles juntam mantimentos naquele local, e agora vem 7 anos de escassez. Não tem chuva, se não tem chuva, vem aquela escassez, as pessoas plantam, mas não nasce nada, porque a terra fica seca, e a família dele vem atrás de alimento. A família de José sai da terra que eles viviam, vêm atrás de alimento, e eles vêm atrás de alimento do Egito. Entram lá, José reconhece a sua família, e agora ele faz por onde que a sua família volte, para simplificar. Ele segura seus irmãos, e agora ele segura o outro irmão, e faz com que seu pai venha, e agora ele mostra para os seus irmãos que ele é José. Que aquele José que eles venderam, ele estava vivo ainda, e agora ele não era um escravo, não era mais um prisioneiro, ele era o governador da terra do Egito. E a família dele entra naquela terra e é muito bem recebida, porque José estava lá. José estava governando aquele lugar. Porque se nós olharmos a entrada do povo naquela terra do Egito, eles não foram levados para lá cativos. Eles não foram obrigados a ir para lá. Eles foram lá por causa de uma provisão que Deus tinha naquele lugar. Mas quando Jacó sai daquela terra, Deus fala para ele: você vai descer aquela terra e você vai voltar. E a escassez durou 7 anos. Depois dos 7 anos, o que aconteceu? Voltou tudo ao normal, voltou a chover, a terra, se eles voltassem para a terra deles, já tinha plantação, já poderia plantar, já poderia cuidar dos seus animais, já poderia viver normalmente.
Mas o que aconteceu? Eles se acostumaram com aquele lugar. E os anos vão passando e eles ficaram por ali mesmo. Eles se esqueceram que tinha sua terra. Eles se esqueceram que tinha um lugar que Deus já tinha programado, projetado para eles. E eles agora, eles começam a viver naquela terra e eles vão se adaptando ao local. E esse é um cuidado que nós devemos tomar. Quando nós saímos das nossas casas, quando nós vamos buscar o nosso mantimento, até no trabalho, em qualquer lugar, nós temos que entender uma coisa: nós estamos naquele lugar, mas nós não fazemos parte daquele lugar. Nós saímos das nossas casas para ganhar o nosso pão, mas nós não fazemos parte daquele povo. Aleluia. E nós não devemos nos adaptar com aquilo que está acontecendo. Nós não devemos nos deixar levar e ficar e agora olhar como se tudo aquilo fosse normal. E já foi falado aqui no início. Lembra de Ló? Entrou na cidade de Sodoma e Gomorra e agora para ele está tudo normal. Porque ele está vendo as coisas acontecerem e para ele deixa aquilo entrar e a sua família vai entendendo que é normal também. E as suas filhas são criadas naquele ambiente. E para eles aquele lugar é um lugar bom. Aleluia. Se Deus não manda aqueles anjos irem até aquele local para falar para eles que eles têm que sair daquele lugar, ou seja, Deus basicamente tirou eles com mão forte daquele lugar, porque eles ficariam ali por mais e mais anos. E é isso que acontece com o povo de Israel. Eles vão ficando e vão ficando e vão se adaptando naquele lugar e eles se esquecem que tem a sua terra. Aleluia. E nós não devemos nos esquecer qual é a nossa terra. Nós não devemos nos esquecer qual é a nossa pátria. Nós não devemos esquecer de que povo nós somos. Amém. Nós saímos das nossas casas para buscar o nosso alimento, mas nós temos que lembrar: eu faço parte de um povo que é lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Eu não posso me misturar porque eu não faço parte desse povo aqui. Amém. E às vezes nós vamos nos contaminando. Nós vamos deixando as coisas tomarem um rumo de normalidade. E vamos ficando, e vamos ficando, e vamos ficando. Mas não é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Jesus não desceu na terra para contaminar ninguém, ele desceu para purificar. Aí nós, ele vem, nos purifica, nos limpa e nós vamos para alguns lugares e nos contaminamos outra vez. Aleluia. Lembra do filho pródigo? Ele estava dentro da casa do pai, e quando ele estava dentro da casa do pai, ele estava pensando lá fora. E quando o pensamento dele começou a vir, que ele queria ir lá para fora, o pensamento não foi quando ele estava lá fora já. Quando ele vai e pede a herança dele para o pai, ele estava dentro da casa do pai. Ele não conhecia as coisas de fora, mas o coração dele já estava lá fora. Aleluia. E é esse cuidado que nós devemos tomar. Nós estamos na casa do Pai, e o nosso coração tem que estar nas coisas do Pai, e nós temos que entender que nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Glória a Deus. Aleluia. Aquele povo agora, eles estão normais naquela terra. José morre, eles continuam ali, o povo vai crescendo, e quando eles entraram lá, eram 66 pessoas. Aí com José e sua família, eles são em 70 no total. E eles vão crescendo, vão se adaptando, vão ficando, vão gostando do lugar. Aí José morre, veio o faraó que não conhece eles. E agora esse faraó que não conhece eles começa a apertar esse povo, porque ele fala: ó, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco eles vão tomar a nossa terra. E começa a oprimir esse povo. Lembra do povo que veio da terra onde Deus tinha prometido para eles? E eles ficaram lá e foram se adaptando no local. E às vezes as coisas começam a acontecer nas nossas vidas porque nós estamos adaptados aos locais. Nós começamos a gostar de certas coisas. Aí Deus permite que aconteça algumas coisas que nós ficamos entristecidos, mas nós temos que voltar e buscar a presença de Deus para que nós venhamos entender que nós não somos dessa terra.
Aí as coisas vão acontecendo e nós olhamos, mas por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque se não acontecesse, os seus olhos não seriam abertos e você acabaria se contaminando cada vez mais. Mas Deus está nos alertando nessa noite. Não é o lugar onde Ele te quer. Glória a Deus. Tem um povo prometido, com a terra prometida, no lugar prometido. Nós sabemos de onde nós somos e nós estamos nos contaminando. Deus está permitindo que aconteçam algumas coisas para que nós nos voltemos para Ele. Glória a Deus. E nós vamos voltar os nossos pensamentos a Ele. Por quê? Porque as situações nos farão voltar. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Deus não poderia ter rejeitado a oração daquele povo? Ah, não. Me esqueceram, estava tudo bom, estava sendo bem tratado pelo faraó, pelo governador, se esqueceram de mim? E agora, na hora de me buscar, na hora que está tudo ruim, na hora que apertou, agora lembraram de mim? Poderia ter feito isso, correto? Ele iria deixar de ser Deus por isso? Continuaria sendo Deus. Aleluia. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor chega para Moisés, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus aparece para Moisés ali no monte. E os irmãos lembram dessa passagem, uma sarça ardente, e ela não consumia aquela árvore, e Moisés tenta se aproximar daquele local. Aí Deus fala, calma, não se aproxima ainda não. O lugar onde você está pisando é um lugar santo. É um lugar santo, nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Não é um lugar santo porque tem essa sarça, não é um lugar santo porque Moisés estava ali, ou porque as ovelhas estavam próximas, ou não era a terra que era santa, ou qualquer coisa do tipo era santo, porque tinha a presença de Deus. Amém. Aleluia. E Moisés se aproxima e Deus começa a conversar com ele, e Deus fala para ele, fala, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu a oração daquele povo, Deus ouviu a busca daquele povo. Quando o momento era difícil, Deus ouve o povo que está buscando a Ele. Aleluia. E quando Deus ouve as nossas orações, Ele faz algo nas nossas vidas. Quando Deus ouve as nossas orações, Ele responde, não do nosso jeito, mas do jeito dele. O pedido do povo, aleluia, foi para que diminuísse a opressão sobre eles. Ou seja, se diminuísse a opressão sobre eles, eles continuariam naquela terra de uma maneira tranquila. Mas não era isso que Deus tinha para eles. Deus tinha uma terra que mandava leite e mel para eles. Ou seja, eles viveram momentos bons, momentos de livramento de Deus, momentos que Deus deu alimento para eles naquele lugar. E eles pensaram, nós vamos ficar aqui, mas nós não queremos mais ser oprimidos. Mas não era isso que Deus tinha para eles. Deus já tinha um projeto para a vida daquele povo. E aquele povo estava olhando para aquela terra e falando, Senhor, tira esse peso desse homem sobre nós, mas nós não queremos sair daqui. O pensamento do povo era, eu só quero que tire esse peso de sobre nós. E o pensamento de Deus era, eu não tenho essa terra para vocês, eu tenho que levar vocês para outro lugar, eu tenho algo muito maior preparado para vocês, eu tenho algo muito mais especial do que isso que seus olhos veem. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós não podemos nos limitar naquilo que os nossos olhos veem. E às vezes os nossos olhos veem alguma coisa e nós começamos a olhar e falar, é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem preparado para a minha vida. Aí Deus fala, não, não é nada disso. Glória a Deus. E Deus nos avisa antes. Ele é um Deus misericordioso que nos avisa antes. Eu lembro que essa semana foi a Amanda que deu um testemunho aqui, e falando que ela foi trabalhar na hora do culto, me permita contar seu testemunho.
Ela foi trabalhar no horário de culto, Deus falou com ela e ela teve alguns problemas nesse trabalho. E eu lembro que eu estava chegando aqui, eu acabei aconselhando ela, porque eu já tive um problema lá atrás. E eu trabalhava de dia e eu resolvi arrumar um emprego à noite. Eu falei, agora sim, agora eu vou ganhar bastante dinheiro e vou resolver a minha situação. Eu falei, domingo eu vou lá na igreja e fica tudo certo. Na semana inteira eu vou ganhando bastante dinheiro. Aí no domingo eu estou lá na igreja, só que eu levantava 8 horas da manhã e ia dormir 1 hora da manhã. Quando era domingo, tinha dia que eu não aguentava nem levantar da cama. Porque era o dia de descansar. Aí eu comecei a ganhar o dinheiro que eu tinha projetado. Eu falei, ganhei, ó que bênção. É Deus que está nesse negócio. Era nada. Eu trabalhei uns 4, 5 meses e sofri um acidente. E todo o dinheiro que eu tinha juntado naquele período todo eu tive que gastar. Ou seja, eu trabalhei à toa. Deixei de estar na casa de Deus. Deixei de estar na presença de Deus. Deixei de ouvir a voz de Deus. E tudo aquilo que eu conquistei, eu tive que gastar. Ou seja, todo aquele tempo foi jogado fora. E eu entendi. Eu falei, peraí, eu estou indo por um caminho errado. Eu falei, eu vou ficar trabalhando no meu horário normal, vou servir a Deus como eu sempre servi, vou adorar a Deus de todo o coração como eu sempre fiz, e eu sei de uma coisa, se Deus quiser me abençoar, Ele vai aumentar o meu salário. Não passou muito tempo, acho que passou umas 3 semanas. Aí Deus vai e aumenta o meu salário. Aí eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava trabalhando de dia e de noite para trabalhar somente de dia. Ou seja, nós temos que entender que Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Glória a Deus. E nós estamos olhando para uma situação simples e falando, é isso que eu quero. Estamos agarrados com aquela situação e Deus tem falado conosco desde o início do culto. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Não é esse o projeto que eu tenho para a sua vida. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar que tem algo melhor para a nossa vida. Amém. Só que para nós chegarmos nesse algo melhor, nós temos que nos posicionar. Amém. Que ele achou que ele cai. Só que eu tenho um outro testemunho também para falar. Eu hoje vou contar 2. Logo, para falar que quando a gente se posiciona de uma maneira correta, a gente tem vitória de Deus. Eu lembro que eu fiquei desempregado, já estava casado nessa época. Tinha casado fazia pouco tempo. 1 ano mais ou menos. 1 ano mais ou menos eu fiquei desempregado. Aí para nós vermos, e aí a gente acha que tudo que aparece na nossa vida é Deus que manda, né? É Deus que mandou, abriu uma porta, foi Deus que mandou, não é. Tem que ter calma, tem que orar, falar, peraí, será que é de Deus mesmo? Toda porta que se abre, se a gente for entrando, tem certas portas, já viu aqueles programas de televisão que tem várias portas, aí você tem que fazer uma escolha, aí tem umas portas que lá na frente é um buraco, aí tem umas que tem um prêmio bom, né? Aí tem outros que lá na frente é um buraco. Aí de repente a pessoa olha e fala, eu quero essa porta aqui. Eu lembro que eu assistia esses programas, eu era bem jovem, eu ainda sou. Eu lembro que eu assistia esses programas e tinha umas pessoas que, eu não sei se os apresentadores eles gostavam daquelas pessoas e só faltava eles falarem, muda de porta. E muda de porta, só faltava eles falarem, você tem certeza que você quer essa daqui? E a pessoa batendo o pé, lembra desse programa? A pessoa estava batendo o pé, não, eu quero essa daqui. Aí o apresentador perguntava umas 15 vezes para ela, só faltava ele falar, muda de porta, tá errado isso aqui, lá na frente você não vai conseguir nada. E a pessoa ficava batendo o pé e entrava na porta. Aí do outro lado não tinha nada. Ou tinha um buraco, ele caía dentro de umas bolinhas, lembra disso aí? Quase todo mundo assistia, estou vendo que vocês lembraram disso aí. Aí lembra disso aí? E às vezes a gente se comporta desse jeito. E eu estava desempregado e eu fiquei uns 5 meses mais ou menos desempregado. E quando eu saí, em consideração ao antigo patrão, eu acabei saindo sem nada. Ele estava numa situação difícil, ele estava no hospital, eu acabei não pedindo nada para ele. E eu acabei saindo sem dinheiro.
eu tinha algumas economias, mas a economia, quando a gente está parado, vai rápido, né? Porque vai gastando e não vai entrando nada e acaba indo embora. E eu lembro que eu estava no terceiro, quarto mês, que eu estava desempregado, e eu lembro que eu gastei o meu último centavo. E eu falei, agora, como vai ser? E uma pessoa, um parente me ligou, eu já estava casado, e ele falou assim, ó, eu tenho uma bênção para você. Ó, meu dia tinha acabado. Eu tenho uma bênção para você. Eu falei, o que é? Ele falou, sabe o que é? É que eu ganhei na loteria esportiva. E eu queria te dar um dinheiro. Eu falei, a princípio eu falei, é bênção para minha vida. Eu falei, é Deus que está mandando isso aí. Primeiro pensamento meu, eu falei, eu não joguei, não foi eu que joguei, eu vou receber, é Deus que está mandando para mim. Aí eu deitei, e na hora que eu deitei, eu tinha falado para a Gabriela, ó, vou receber esse dinheiro e tal, e a gente vai pagar umas contas, vai adiantar, e ela dormiu. Aí na hora que eu deitei para dormir, aí o Espírito de Deus falou comigo, falou, não é para você. Eu falei, eu tô duro, estão me oferecendo dinheiro, era uma quantia boa, eu ia ficar com dinheiro naquele momento e daí ia sobrar um pouco. E eu falei, mas por que não? Não foi eu que joguei. Aí Deus falou comigo, falou, porque se você receber esse dinheiro, vai ter assuntos que você não vai poder tratar. Porque você vai ficar preso a certas situações. Aí eu acordei a Gabriela e falei para ela, eu falei, ó, não posso receber esse dinheiro. Ela falou, por quê? Eu falei, eu expliquei para ela. Ela falou, então tá bom, virou e dormiu. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas ela nem se preocupou, ela estava confiando mais em Deus que eu. Eu estava muito preocupado, eu não conseguia ter tranquilidade, mas Deus ali, Ele já tinha trabalhado, já tinha operado, e eu não estava vendo operar de Deus. E eu liguei para essa pessoa com o coração quebrado, eu falei para ela, não posso receber esse dinheiro. Ela falou, como assim? Eu falei, não posso receber esse dinheiro. Falou, por quê? Eu falei, porque Deus falou comigo. Calma, achou que ele ia buscar. E eu lembro que eu não recebi esse dinheiro, mas eu fiquei com o coração entristecido, porque ela não falou. E eu tinha entregado alguns currículos e tinha feito uma entrevista uns 2 meses antes. Aí, não no primeiro dia, não me ligaram. No dia que eu liguei para a pessoa, aí não aconteceu nada naquele dia. No outro dia também eu continuei preocupado. Aí eu falei, eu tenho que me distrair, eu estou muito preocupado. Eu estava tão preocupado. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou me distrair. Aí tem um clube perto de casa, eu falei, eu vou lá, vou ficar vendo o jogo. A meninada fica jogando futebol, eu falei, eu vou ficar assistindo eles jogar, isso vai distrair a minha mente e eu vou voltar para casa mais tranquilo. Já tinha orado a Deus, calma. Fui lá primeiro, já tinha orado a Deus, já tinha feito tudo que tinha que fazer. E quando eu estava lá, descansado, eu lembro que eu orei e fui lá ver esse jogo, porque eu não estava conseguindo viver mais. Estava tão preocupado que aquilo ali estava me incomodando tanto que eu não estava mais conseguindo pensar em outras coisas. E no dia que eu descansei e coloquei nas mãos de Deus aquilo que eu tinha que colocar, aí eu cheguei lá, na hora que eu estava descansado, fazia muito tempo que eu não sentia aquela tranquilidade, aquela paz, aí tocou meu telefone. Aí o senhor que estava do outro lado falou, não, você já está trabalhando? Eu falei, não. Ele falou, então, você quer, volta aqui, você vem até aqui, que a gente vai continuar aquela conversa dos 2 meses atrás, porque agora, eu estou aqui no jogo, quando acabar o jogo eu vou, tá bom? Ele falou, tá bom, quem está jogando? Aí eu falei, ele conhecia o time, ele falou, quanto está o jogo? Aí eu falei para ele, ele falou, então, espera acabar, pelo menos quando você vier, você fala o resultado para mim. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, conversei com ele, e era para trabalhar em imobiliário. E para nós entendermos aquilo que Deus faz para nós. E eu não conheço corretor que tem registro em carteira, vale transporte, vale refeição, e todos esses benefícios que uma pessoa que tem um CLT tem.
Eu não conheço ninguém. Eu lembro que eu entrei ali para fazer a entrevista, aí ele falou, Manuel, sabe que, aí ele falou para mim, ele falou, você vai cuidar da área de locação, você já trabalhou com isso? Eu falei, já. Ele falou, então, você vai cuidar dessa área e a comissão é X. Eu não vou falar, porque senão depois não vão pedir emprestado, né? E a comissão é X, só que você tem outros benefícios. Eu falei, quais? Ele falou, você tem vale transporte, vale refeição, eu vou te dar um registro em carteira, eu vou fazer. Aí na hora que ele começou a falar isso, meu coração veio, vale a pena ser fiel a Deus. Glória a Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu entrei naquela empresa e ainda estou lá até hoje. A calma rachou que me deu. E isso foi a provisão de Deus para a minha vida. Talvez se eu tivesse olhado e falado, eu vou receber aquilo que estão me oferecendo, e tivesse ficado preso àquilo, talvez não teria aberto essa porta para mim, mas eu entendi que Deus tinha algo para mim lá na frente. Eu recebi aquilo que Deus tinha para mim, porque eu sabia que era melhor do que aquilo que estavam me oferecendo. Eu tenho que entender quando é Deus que está falando comigo e quando não é Deus que está falando comigo. E Deus tem nos alertado desde o início desse culto. Ele tem coisas melhores para as nossas vidas. Ele tem projetos melhores para as nossas vidas. Os nossos olhos não podem estar voltados para aquilo que nós estamos vendo, porque Deus está vendo lá na frente as nossas situações. Camarrachou que ele declara. E eu lembro que eu entrei naquela empresa e eu tentei sair uma vez de lá, não deixaram eu sair, aumentaram o meu salário quando eu tentei sair. E agora a gente já está montando um outro projeto de uma outra empresa. E eu conversei com eles, eles falaram, não, mas você monta a sua empresa e continua trabalhando aqui. Eu falei, tá bom então. E assim vai indo. E eu vou ficar lá naquele lugar até o dia que Deus quiser. Porque foi a porta que Deus abriu para mim. Só que eu tive que ouvir a voz de Deus, Ele falando comigo. Não foi fácil eu olhar e falar, eu não quero isso aqui. Camarrachou aquele bicário. Porque os meus olhos aqui eram uma provisão de Deus. Mas não era uma provisão de Deus. A provisão de Deus foi a porta que se abriu lá na frente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós. Amém. Ele tem falado conosco desde o início desse culto. Aquilo que nós estamos vendo não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele já tem algo preparado lá na frente. Amém. Entenda o que Deus quer falar conosco, porque Ele tem coisas melhores para nós. Amém. Vamos arrachar o que ele me cala. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, raçai, anda bacana. Glória a Deus. Que bem raçai, anda bacana. Será que nós estamos entendendo o que Deus quer falar conosco nessa noite? Será que nós podemos fazer as escolhas corretas para a nossa vida? Será que nós podemos entender que Ele tem melhores projetos para as nossas vidas? E o projeto de Deus é que nós fiquemos na presença dEle. Tudo aquilo que nos afasta de Deus não serve para nós. Amém. Amém. Se tem algo que nos afasta de Deus, não foi Ele que trouxe para as nossas vidas. Já viu um pai dar alguma coisa com o filho que leva ele para longe do filho? Eu nem vou continuar porque eu sei de uma coisa. Deus já respondeu as nossas orações, o tempo já foi. Amém. Jamais para falar, mas eu tenho certeza que Deus já nos alertou. Amém. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco. E sabe por que Deus falou conosco nessa noite dessa maneira? Porque Ele quer nos levar para os céus. Ele não quer que ninguém se perca nesse caminho. E nós temos que entender que os projetos dele são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Amém. Vamos orar? Amém.